Olá, tudo bem? Estou aqui na van, nosso estúdio móvel, falando de Cristo na estrada. Eu já postei 2 mensagens de 2 Crônicas. Ali tem uma mensagem importante, que é uma mensagem de esperança. E eu falei com vocês também que 2 Crônicas, o capítulo 7, que foi mencionado nas nossas postagens, e tem muita gente postando. O capítulo 7, ele fala, tem os títulos. O primeiro fala sobre a glória de Deus que enche todo o templo. Então o contexto ali era a construção do templo. Aquele templo que era o desejo de Davi, Deus não permite pelo pecado de Davi, e o seu filho Salomão vai construir. O templo ele foi construído para abrigar a Arca da Aliança. Aquela arca que dentro tinha os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Então, o verso 1 do capítulo 7 diz assim: Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu toda a casa. O Senhor aceita habitar no templo de Salomão. O segundo título fala da conclusão da solenidade. Foi uma grande festa, durou vários dias. Em outra oportunidade eu quero falar dessa construção monumental de Salomão, das pessoas, das milhares e centenas de pessoas envolvidas nessa construção, mão de obra, as festas. A partir do verso 11 fala da aliança do Senhor com Salomão. E dentro dessa aliança que o Senhor fez com Salomão, está o verso muito publicado, o verso 14, que diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, aí tem a preposição então, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sempre falo que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eterna. Então, pode sim aplicar hoje essas palavras. Aliás, nós todos, né, ou boa parte, estamos publicando essa mensagem nas redes sociais, motivando, dando esperança para as pessoas. E aí eu repito, começa com uma preposição, são 2 aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e então sararei a terra. Então aqui tem uma condicionante para todos os problemas que nós estamos vivendo, todos os problemas que nós estamos enfrentando, inclusive essa pandemia. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, nós temos que confessar o nosso pecado a Deus e entender de uma vez por todas que o pecado ele é mau. O pecado ele machuca, ele causa dor, o pecado ele destrói e o pecado leva à morte eterna. Agora, o contexto que nós estamos falando aqui, então, é da aceitação de Deus em relação ao templo que Salomão fez, e de maneira muito especial para o sistema de adoração. Só que eu falei para vocês também do verso 19, lembra? Lá está escrito: Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servires a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Aqui também, né, nós vamos ter aqui uma profecia condicionante. Se o povo rejeitasse a oferta de Deus, se virasse as costas para Deus, se não aceitasse Deus como Criador, como Salvador, Senhor e mantenedor, Deus então iria destruir essa casa. Uma pergunta que eu quero responder aqui, né, para vocês é o seguinte: qual foi a opção que o povo judeu aceitou? Orar, voltar para Deus, se converter, confessar os seus pecados, receber as bênçãos que Deus tinha prometido? Ou eles ficaram com o verso 19, eles desviaram os pés, eles deixaram de obedecer os estatutos, deixaram de obedecer os mandamentos de Deus? O que vocês acham? Hein? Muito bem.
No próximo episódio eu vou estar respondendo para vocês se o povo judeu preferiu ficar com a opção do verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, ou o verso 20, né, que se eles deixassem os estatutos e os mandamentos, Deus iria arrancar ele da casa que vos dei, e essa casa que santifiquei ao meu nome, e lançarei longe de mim, e longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. No próximo episódio eu quero falar então sobre o Templo de Salomão e as suas destruições. Pense nisso, um forte abraço e que Deus abençoe a todos.